A gente sabe que focar no seu produto, focar no seu negócio, expandir a sua marca e crescer a sua empresa é essencial. Mas se você não tiver a sua base estruturada da forma correta, sua contabilidade em dia, o seu jurídico bem protegido, de nada vai adiantar. Porque em pouco tempo você acaba sendo surpreendido de maneira bem negativa, seja pelo governo ou algum órgão de atuação fiscal, e aí que seus problemas começam a interferir totalmente no seu trabalho. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Blindando Seus Negócios, o podcast oficial da Telecojuiz. Eu sou Anderson Marques, o host do podcast. Estou aqui com nossos convidados ilustres, Giovanni Telli, advogado internacional do mercado financeiro, professor do MBA em criptoativos da Universidade Católica de Pernambuco, advogado atuante no Emirados Árabes Unidos e na Europa, especialista em blindagem patrimonial e financeira. Também estamos aqui com o Vinícius Borges, empreendedor, consultor contábil e advogado empresarial, com experiência na área bancária e de empresas de tecnologia. Também nosso outro convidado, Boaz Bezerra, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, formado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, especialista em Direito de Tecnologia da Informação, pela Escola Politécnica da USP. Sócio fundador do escritório Boaz Bezerra, advogados, investidor e entusiasta de criptoativos desde 2017. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo em paz, Anderson. Privilégio estar aqui com vocês. A gente veio de longe, mas veio para conseguir aproveitar aqui estrutura boa, né? E tá principalmente perto de pessoas que geralmente estão do outro lado do mundo. Não, Giovanni, como é que você está? É um prazer estar aqui com pessoas tão qualificadas, tão consagradas e que fazem parte de uma equipe tão importante, desenvolvendo negócios e realizando um propósito, um trabalho muito grande. Legal, Anderson, obrigado pelo convite. Giovanni, Vinícius, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem aí. Aos nossos telespectadores que estão ouvindo aí, ouvindo a gente, independente de qualquer horário. É uma satisfação estar aqui com vocês. E aí, hoje a gente vai falar sobre blindagem patrimonial, né? Para falar da jornada do empreendedor, do empresário, né? E é isso, né? Acho que vai ser um bate-papo bem rico aí para a gente estar trazendo para as pessoas, para todos aqueles que estiverem nos assistindo ou ouvindo. Perfeito. Pessoal, eu estou no meio aqui de advogados especialistas com bastante conhecimento aí para entregar para vocês. E hoje eu vou fazer o papel de vocês aí de casa. Então, eu vou tirar as dúvidas que talvez vocês aí tenham sobre blindagem patrimonial, sobre offshore, sobre internacionalização de negócios e sobre diversos outros temas aí que a gente vai estar discorrendo ao longo do podcast. Conversar um pouquinho sobre o que é tudo isso e qual a importância, que talvez seja o principal ponto de partida, que muitas pessoas sequer não entendem o que é internacionalizar o negócio, o que é um offshore, e que é algo que não é nada novo, é algo que tem séculos de existência e sempre a maior casta, a mais alta casta da sociedade sempre usou offshores. E agora, no século da informação, no século XXI, a gente tem a possibilidade de estar democratizando o acesso a ela e espalhando a real necessidade de realizar uma estrutura internacional, de você blindar o seu negócio e a sua empresa. Bacana. E Giovanni, para chegar na blindagem patrimonial, o que o empresário tem que fazer? O planejamento em si, das finanças e do patrimônio do empresário é o principal. Independente do ramo de atuação que ele tiver, é uma parte muito importante de estar configurando ali quais são os bens dele, de onde estão localizadas as finanças dele, os ativos que ele tem, sejam ativos financeiros, sejam imobilizados, seja qual for o patrimônio dele, sempre tem uma solução que abrange ali, abarcando, protegendo tudo que ele possui de bens e principalmente o negócio dele. Porque a gente tem que lembrar que existem dois tipos principais de estruturas quando você internacionaliza. O tipo de empresa operacional, que é aquela que tem um fim social, que tem o objetivo de lucro, e tem
a internacionalização para a blindagem mesmo do patrimônio e das finanças pessoais ou corporativas do empresário, que já é a parte de holding, é a parte da proteção em si, uma criação de uma estrutura familiar para ele, que é a parte que o Vinícius mais domina quando a gente está falando de holding internacional. Bacana. Isso, eu não gosto muito do estigma que tem, porque termina que o pessoal que não está dentro ainda da área acha que sempre é um negócio bem distante. Só que isso termina cooperando para o cenário que a gente tem hoje aqui no Brasil. Não só de realmente ter várias pessoas aí dando certo, conseguindo fazer acontecer, mas a gente sempre vê aí, sempre nas notícias, o risco Brasil surgindo e sendo previsivelmente imprevisível. Porque você sabe, o empreendedor ele geralmente tem controle sobre o que ele tem, sobre o que ele faz, sobre quem ele atende, mas ele esquece muito de lidar com os riscos. E eu penso que o planejamento patrimonial, essa parte de blindagem, ela vai lidar com a raiz do problema, porque só vai precisar disso aquele cara que já entendeu bem qual é o serviço, o produto dele, quem é o público, é o cara que já tem os resultados, mas se ele ignora o cenário que está ao redor dele, então, no final, ele vai pagar a conta por isso. Perfeito. Pegando esse tema, que eu acho bem interessante, sobre blindagem patrimonial, Boris, então eu queria que você me falasse o que de fato é a blindagem patrimonial, quais as principais formas, tá? Então aquilo que é mais comum aqui no Brasil, que a gente se vê, e aquilo que talvez as pessoas aí de casa não saibam que seja uma forma melhor de blindar esse patrimônio delas, quem também deve estar blindando esse patrimônio. Legal. Quando a gente vai falar de blindagem, a gente vai ter duas dimensões, basicamente. A gente já tem ali no final da mesa, na ponta da lança, o cara que já está tendo que lidar com a gestão do passivo, que já está em crise, tem que gerenciar essa crise, ele vai tentar fazer a blindagem lá. E lá, nesse momento, não é o momento mais ideal, pode pôr aí em questionamento o que ele está fazendo, pode ser desconsiderado, pode ser desconstituído, mas o momento ideal para você lidar e se interessar e buscar ver como é que se aplica no seu negócio. Principalmente antes do negócio, acho que o Boaz vai poder contribuir mais com isso, mas depois que você validou, já está viável, você tem que começar a não só considerar os riscos que você tem, mas considerar investir recursos em ir mitigando e lidando com esses riscos. Seja para você proteger algo ligado à regulação, algo ligado ao direito trabalhista, ou a questões cíveis, questões tributárias, questões políticas, que a gente tem visto aí principalmente. E não dá para o empreendedor continuar naquela pegada mais... não é nem self-made, como é que é? A pessoa que não quer nem saber, ele só quer fazer acontecer e ignora todo o resto. É um cenário que a gente vê muito na questão dos infoprodutores, não é, Boaz? O Boaz que atende muitos influenciadores digital, é uma coisa que a gente acompanha todos os dias. A gente sabe que focar no seu produto, focar no seu negócio, expandir a sua marca e crescer a sua empresa é essencial. Mas se você não tiver a sua base estruturada da forma correta, sua contabilidade em dia, o seu jurídico bem protegido, de nada vai adiantar. Porque em pouco tempo você acaba sendo surpreendido de maneira bem negativa, seja pelo governo ou algum órgão de atuação fiscal, e aí que seus problemas começam a interferir totalmente no seu trabalho. Conta um pouco, Boaz, o que você vê no dia a dia em relação aos empresários e os influenciadores digitais? Isso, perfeito. O Boaz, como advogado empresarial, ele está lidando com isso aí todo santo dia, né? Com os empreendedores aí. Então... E é bem bacana, assim, porque eu tenho alguns amigos advogados, a gente sempre comenta, né? Todo negócio, ele nasce no jurídico, se perpetua ao longo do tempo ao lado do jurídico e ele finaliza com o jurídico. É igual o Borges falou, né? Então você tem um negócio para nascer, por exemplo, você está constituindo uma empresa, um negócio. Vamos pensar um infoprodutor de início de carreira, ele tem lá, geralmente ele faz a contratação tudo de forma PJ, ele não pensa no risco trabalhista, porque para ele é mais vantajoso, ele não tem caixa para pagar as verbas trabalhistas. Então, qual que é o risco? Pô, vou pôr na balança e vou aceitar o risco, vou contratar PJ. No segundo momento, ele faz uma sociedade de forma de coprodutor para fazer um lançamento, seja para ser um produto, seja para ser um curso, mas ele pensa, ele faz
ali, ele faz o seu lançamento, mas ele não pensa nos riscos. Por exemplo, se ele está pelo lado do coprodutor, que ele está estruturando o negócio, ou ele está pelo lado do especialista, ele é o próprio especialista em si. Então ele tem lá um leque de pessoas trabalhando ao lado dele, mas ele não tem nada que regula aquela relação. Seja um contrato, seja um acordo de sócio, seja um memorando de entendimento, ele não possui nenhum documento ali. Então ali, isso já começa ali a blindagem patrimonial, porque todo negócio ele tem que ser protegido. Então você tem que começar a separar, olha, eu tenho uma PJ aqui e eu tenho as pessoas físicas. Então a PJ ela tem que crescer e se perpetuar ao longo do tempo, independente da pessoa física. Seja por uma desavenças dos sócios, a pessoa jurídica ela continua. Então você tem entrada e saída de sócios e a pessoa jurídica está ali ao longo do tempo. Então você pega marcas já consolidadas, estão no mercado há mais de 100 anos. Então não é um sócio ali que faz ela existir ou não. Quando a gente fala de blindagem patrimonial, eu entendo que a gente está pensando na pessoa jurídica, o que ela vai fazer, o que ela faz para crescer e se perpetuar ao longo do tempo. E aí os infoprodutores, eles pensam muito, poxa, eu não vou pagar imposto inicialmente, eu não vou contratar de forma correta, não vou contratar de forma CLT, vou deixar ver o que vai acontecer. Às vezes dá certo, pode dar certo, se ele conseguir um time bacana, algum time que tem uma visão de negócio a longo prazo. Mas se ele pega pessoas que não pensam dessa forma, ele acaba sofrendo ali um passivo trabalhista, um processo. Quando o negócio é pequeno, quando é ele mais um, ele um irmão, ele um melhor amigo, sem problemas, até dá para seguir na informalidade. Mas a partir do momento que o negócio começa a crescer, faz um 6 em 7, 8 em 7, você já começa a ter um dever de responsabilidade muito maior. Seja para proteger os seus bens da pessoa física, seja para proteger a pessoa jurídica. Então, assim, todo negócio, quando ele nasce, ele tem que ser estruturado de forma correta. Seja ele nem que seja abrindo um MEI, seja abrindo uma limitada, uma sociedade unipessoal, para ele começar a crescer até o ponto dele chegar e constituir uma empresa que vale milhões. Eu acho que essa é a meta, né? Quando você tem um negócio, faça ele crescer. E aí quando você elabora um plano de negócio bem feito, né? Eu acho que você consegue comentar um pouquinho sobre isso, né? Isso, perfeito. E eu acredito que é muito importante essa parte para qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de negócio que você esteja conversando, né? Porque o que a gente vê, e o que eu vi muitas vezes, às vezes você começa aquele seu negócio com um colega, como você falou, com um parente, e se você esquece essa parte da blindagem, essa parte desse, como o Boaz falou aí, dessa contrato de entendimento, de um contrato social ali, algo desse tipo, você deixa de estar pensando no longo prazo, cara. Beleza, você está começando com seu amigo, você está começando com seu irmão, mas se você tem que pensar nos riscos. Mais na frente pode acontecer alguma coisa ali, você não está livre desses riscos e a sociedade pode se desfazer. E no momento que você não tem isso bem estruturado desde o início, pode dar ruim para você, entendeu? Então, eu acho bem importante isso que o Boaz estava falando, porque eu acho que independente do negócio, independente de com quem você está começando o negócio, você tem meio que a obrigação de pensar nisso. Eu acredito que todo mundo que começa um negócio pensa justamente no crescimento dele, né? Então, por que também não pensar nessa parte de se planejar já para isso? Às vezes a gente vê negócios que, 2, 3, 4 meses é uma coisa muito distante, assim, cresce muito. E aí fica mais difícil você organizar quando o negócio dá esse boom, entendeu? E tem o ciclo da empresa, né, Anderson? Que é uma coisa que ele sempre fala, pessoal, tá? O Anderson é um grande gestor e a gente sempre tem discussões acerca do posicionamento de empresas. Porque hoje, quando você fala de uma assessoria jurídica, da prestação de um serviço de assessoria jurídica de qualidade, você tem que orientar o empreendedor até sobre questões que extrapolam um pouco da sua esfera, mas que são essenciais ali para o sucesso do negócio dele. E dos ciclos de uma empresa, tem o nascimento dela, a construção dela, o desenvolvimento dela, e por fim a tendência natural de toda empresa é um dia ser vendida. Exatamente. E pelo que você falou, eu lembrei bem de um conceito que é assim bem difundido dentro do curso de Ciências Contábeis, mas é um conceito que é bem mais distante dentro da formação jurídica, que é basicamente o fim da contabilidade. O fim da contabilidade ela é fornecer informação útil ao processo de tomada de decisão do usuário, enquanto que na ciência jurídica, vamos dizer assim, a gente não tem muito isso bem definido. Então, termina que se a gente olha para a questão jurídica, a ciência jurídica como também uma ciência que tem esse fim de promover informação útil ao processo de tomada de decisão, cara, você vai conseguir agregar o valor que o empreendedor precisa, não só para que ele continue alcançando os resultados, mas lidar com esses riscos. Porque o problema não é ter risco. Isso aí você não vai poder escolher ter ou não ter. O problema é você pegar o risco que você acha que
colocar ele debaixo do tapete ou esquecer ele, você vai controlar, quando na verdade você está potencializando ele. E aí entra a questão da blindagem ou do compliance, não sei como é que você queira chamar, mas é muito importante que todas as áreas de empresas não sejam ignoradas e que elas possam ser tratadas à luz ali dos efeitos, dos incentivos que você vai ter lá e das consequências também. Porque isso é um fato. Toda dor que você não trata, ela só tende a piorar com o tempo e às vezes pode ser tarde demais quando você resolve ali consertar ela. O que acontece muitas vezes com esses empreendedores novos é que eles focam muito na parte do produto. Então ele vai escolhendo os sócios de acordo com o que molda bem o produto, sendo que esquece das outras partes. Então eu gosto de separar a empresa em 3 partes ali principais, que é a parte que cuida de fato do produto e a parte que estrutura a empresa no geral. Então alguém que entenda ali de uma gestão financeira, alguém que seja, por exemplo, um advogado que entenda dessa parte estrutural ali, jurídica, contábil, e também alguém que esteja aí justamente pensando no futuro, que cuide dessa parte estratégica de planejamento aí de longo prazo. E no momento que você foca só em um delas e deixa as outras desamparadas, é como o Giovanni falou, cara. Esses problemas nessas outras áreas só vai piorando, entendeu? Muitas vezes a gente já se deparou com situações de empresas de muito sucesso, negócios que se destacavam em suas respectivas áreas, mas estavam com problemas já jurídicos, fiscais muito avançados pela falta desse planejamento, pela falta dessa preocupação quando deveria existir, e às vezes se torna tarde demais e o negócio acaba sendo muito prejudicado. Toda a expansão de uma empresa, todo o desenvolvimento de um negócio, ele deve seguir pela linha de raciocínio e pela construção dentro de um planejamento realizado da forma correta. Se você não se preocupa com isso desde o início da empresa, você está enrolando ali, você está colocando para frente um problema que ele vai aparecer na hora que você menos esperar. E eu também não quero botar medo em quem está assistindo a gente aí e quem está começando o seu negócio, de que isso aqui é muito complicado, o jogo do negócio aqui é algo muito difícil, muito longe, quando na verdade não é, cara. Eu já estive no lugar de quem estava começando ali meu primeiro negócio e você só vai ter que se atentar a alguns certos pontos e pensar justamente como eu falei, no longo prazo. Lá na frente eu iria querer que eu tivesse estruturado bem isso aqui no início, tá entendendo? Então é por isso que sempre quando eu vou começar algum negócio, quando eu vou fazer algum plano de negócio de alguma empresa, o que eu faço é trazer pessoas experientes em suas respectivas áreas que vá simplesmente somar com o meu conhecimento para que a gente possa tocar aquele negócio da forma correta. Qual a maior diferença que você na posição de gestor observa entre os empreendedores da área tradicional e os empreendedores do digital? Cara, vou ser muito sincero. O que eu costumo falar é que, às vezes, em empresas de tecnologia, empresas consideradas que o pessoal chama de startups, às vezes 1 mês parece 1 ano, cara. As coisas acontecem muito rápido. O crescimento também, a depender, é algo muito rápido, que acontece assim, do dia para a noite. Então, por isso a importância de se ter esses profissionais. Eu sou do tipo de gestão que é o seguinte, eu cresço e organizo. Eu gosto muito da ideia do MVP, então eu vou validando o produto aos poucos e tudo mais. E no meio de empresas assim, de tecnologia, empresas de startups e tudo mais, é algo muito... Você não tem muito tempo, cara. É muito corrido. 3 meses, como eu falei, 3 meses é como se fosse 3 anos. Acontece coisas ali que você para pensar e fica, caraca, bicho, isso só foi há 1 mês atrás, isso foi há 2 meses atrás. E aí, justamente, por isso essa importância de se ter bons profissionais e estruturar desde o início. Porque você não sabe como vai estar daqui a 1 mês. Talvez seja outro cenário, você precise contratar 5, 10 pessoas de uma vez. Se você não tiver um processo bem estruturado, uma equipe já seguindo esses processos e bem estruturada também, cara, vai virar uma bagunça, O que tu considera, Boys, que talvez os empreendedores do digital tenham maior dificuldade ou maior desafio do que os empresários do setor tradicional? Eu tenho 2 visões. Uma, que o empreendedor do digital, ele toma mais risco.
ele aceita o risco maior, porque ele acha, como ele está na internet, ele acha que é uma terra sem lei. Vamos pensar assim, fala, poxa, eu estou na internet, eu posso abrir meu negócio em qualquer lugar, de qualquer forma, posso contratar um indiano, posso contratar uma pessoa da Europa, posso contratar um americano, posso contratar qualquer pessoa. Então ele pensa por essa facilidade de contratação. Subir o que quiser no site, usar qualquer imagem. Exatamente, subir qualquer imagem, subir qualquer informação, vou plagiar alguém que está falando na China, alguém que está falando nos Estados Unidos. E aí você tem um problema muito grande, que às vezes eles não mitigam isso. É diferente de um produto físico, que você tem uma loja ali, que você tem que abrir na porta da rua, que você precisa tirar um alvará, você precisa da licença da prefeitura, precisa de uma inscrição estadual, precisa ter vários documentos, tem que estar constituído de forma correta. Então, assim, a pessoa que vai fazer o seu negócio de forma física, ele pensa um pouco mais, porque ele tem a responsabilidade do aluguel, ele tem a responsabilidade de quem está ali, ele tem a responsabilidade, diversas responsabilidades. Porém, no digital não. A pessoa abre um Instagram, abre um TikToker, abre um YouTube e começa a produzir conteúdo dela. Ela não se preocupa em quem vai ver. E isso é muito bom. Então isso acaba fazendo a alavancagem do negócio dele muito mais rápido. Então ele não pensa nessa consequência. Porque, por exemplo, eu estou aqui com a minha câmera, meu microfone, vou produzir conteúdo para o mundo inteiro. Eu estou recebendo em dólares, estou recebendo em euro, estou recebendo de várias plataformas. Então eu não penso nesse risco. Porque, olha, estou aqui, ninguém vai me achar, não tem nenhum problema. Diferente de alguém que está no mundo físico, né? Você tem fiscalização do PROCON, você tem fiscalização da vigilância sanitária, você tem diversos órgãos em cima de você ali o tempo todo. E aí, entrando nessa deixa, a gente vem para falar do PL das fake news, né, que está correndo aí. Então, essa é a grande questão. O PL é bom ou ruim? Eu não vou entrar nesse mérito. Porém, essa é a questão de você estar dificultando o negócio no digital nascer e crescer, porque você acaba dificultando muito mais a propagação dele. Tudo que é muito subjetivo e tem uma margem de interpretação imensa, como é o caso da PL das fake news e diversas outras leis que o Brasil possui, é algo que acrescenta exponencialmente o risco Brasil, o risco jurídico. Esse é um dos motivos, pessoal, de por que o Brasil é um país tão ruim, tão difícil em questão de segurança jurídica, em questão de estabilidade econômica, porque pela quantidade e pela complexidade de leis que existem no país, não só as trabalhistas, mas os regulamentos de uma forma geral, eles acabam por gerar uma insegurança jurídica muito grande para todos os tipos de negócio, especialmente aqueles que não são tão bem regulamentados, como é o caso dos negócios digitais. E muitas vezes os influenciadores acabam sofrendo o preço por causa disso. Em outros países, outras legislações, e a gente não precisa ir até um common law nos Estados Unidos ou numa Inglaterra para estar comentando sobre isso, mas outras que possuem a mesma raiz legislativa nossa, como é o caso da legislação de países caribenhos da América Central, são legislações muito mais antigas que a nossa e que possuem uma estabilidade muito maior. Enquanto o Brasil já trocou mais de 5 vezes de Constituição Federal, a gente ainda tem ali países que preservam as mesmas leis há mais de 100 anos e só adaptam ela à presente realidade. A segurança jurídica de países com maior grau de liberdade econômica e com menor quantidade de leis até é completamente diferente do risco Brasil. E aí, sobre esse risco Brasil, entra muito no que o Boaz falou. O empreendedor físico, ele desde o início, ele já é meio que obrigado a lidar com tudo isso. Então, com toda essa regulamentação, com todos esses alvarás e esse processo de abertura de empresa, que, cara, isso demanda, querendo ou não, uma atenção, demanda um tempo. Enquanto isso, o pessoal do digital não precisa disso. Então, esse que é o ponto, porque às vezes eles querem fazer de qualquer forma, tá? Porque justamente não tem esse início em que necessita ali daquela atenção de um jurídico para estar auxiliando, porque, cara, para quem abriu empresa física, principalmente de produtos e tudo mais, sabe como é, e o Boaz pode estar aí para confirmar isso, como é difícil, tá? Todo esse processo de abertura de prefeitura e tudo mais. E o empreendedor digital, como não tem isso, é a questão da base. Então ele vai indo, quando pensa que não, a empresa, beleza, decolou, mas como ele não tinha uma boa base, às vezes acaba tendo diversos... Ele acaba pagando um preço muito caro, né, pela informalidade dele. Exatamente. Porque o problema não é que precisa ou não precisa. Precisa.
só tem uma fiscalização talvez um pouco menor, pelo menos assim, é o que se pensa e o que se sente, até que se chega a alguma intimação, alguma notificação, algum órgão regulador apertando um pouco mais, e isso vai sempre vir acompanhado do sucesso. Por quê? Eu me identifico um pouco com o empreendedor, porque tem uma história que se diz assim, não vou dizer se é realmente verídico ou não, mas que o problema do advogado é que ninguém gosta dele. Ou seja, a outra parte não gosta dele, o servidor público não gosta dele, o juiz talvez não goste dele, o cliente dele não gosta dele, talvez mesmo até a família dele não goste. E o empreendedor é assim, o empreendedor está lá fazendo acontecer, mas está todo mundo de olho onde é que ele vai poder tirar uma vantagem, onde é que vai pegar uma parte para ele. Isso começa, por vezes, desde uma equipe que não está dentro da cultura ainda sua, é fornecedor, é concorrente, é Estado, é prefeitura, é órgão regulador, é às vezes um cara que tem uma propriedade intelectual parecida com a que você está explorando também. Então, não é que não precisa, é que tem também. Do mesmo jeito, assim, do mundo real, que aqui no Brasil, por exemplo, você vai colocar uma plaquinha de aberto, você vai começar a partir dali a ser vigiado por todos os lados. No digital, do mesmo jeito. Mas aí entra a questão da internacionalização como uma forma de você mudar, não o jogo, você vai mudar o tabuleiro onde você está jogando, o cenário, as circunstâncias. E é bem bacana isso que você está comentando sobre, porque assim, eu acho que vocês dois conseguem falar, o Giovanni, tanto você, Vinícius, sobre apostas esportivas, por exemplo, no Brasil hoje. A gente sabe que existe um limbo na legislação, e apostas, apenas o governo poderia oferecer. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Teoricamente, somente o governo poderia oferecer, né? E como funciona isso fora do Brasil? Eu consigo ter um negócio informal no Brasil ou não? Eu não posso ter esse negócio que é informal? Como que funciona? O que seria possível? Olha, eu tenho uma casa de apostas, eu tenho rifas, faço rifas, eu sou um influenciador digital do mercado financeiro, agora a CVM está caindo, tem projeto de lei, não projeto de lei, mas instruções normativas da CVM para regular essa situação. O que esse pessoal pode fazer pensando nessa blindagem patrimonial, né? Porque eles têm um negócio, eles precisam blindar, porque se o governo brasileiro não é a favor, ele pode atuar aqui, tendo um negócio fora do Brasil, de forma internacional. Como funciona isso na prática? Assim, eu quero oferecer para o público brasileiro algo que não pode estar no Brasil. É isso? Como que é isso na prática? Vocês podem falar um pouquinho disso? Isso eu tenho muita curiosidade sobre esse tema. Eu acabo vendo, né? Uma das principais áreas de demanda, das áreas que mais se necessita da realização de construção de offshores, de internacionalização do seu negócio, são áreas que não possuem regulação própria ou até são proibidas pela lei em vigor do Brasil, como é o caso de jogos de azar. O Brasil não tem uma regulamentação formal para esse setor. Em 2018, a gente teve uma lei do Temer que ela instituiu que haveria um órgão que estaria regulamentando isso, né, de forma correta, mas até o presente momento a gente não tem nada específico para o tema. Ficou, mais uma vez, como a gente estava comentando agora há pouco, uma grande margem de subjetividade, da qual não foi coberta e gera uma insegurança jurídica enorme. No Brasil, a gente tem o monopólio em questão de sorteios pela Caixa Econômica Federal, pelo governo, pela lotérica. E isso é uma coisa que acaba repreendendo muitos empreendedores que tentam entrar nesse setor, entrar nesse tipo de atividade, nesse tipo de negócio que é muito próspero e lucrativo em diversos locais do mundo. Eu moro na Europa atualmente e a gente observa que ela, de uma forma geral, é um continente que os países são amantes de futebol, assim como no Brasil. Então, as apostas esportivas na Europa, elas estão em alta, assim como estão no Brasil, em virtude da paixão da população pelo futebol. Só que, por sua vez, os países da Europa já possuem, muitos deles, regulamentações próprias e formais para apostas esportivas, o que traz uma segurança jurídica e um conforto muito grande para os empreendedores da área. Por outro lado, muitos tentam atuar dentro do Brasil de forma honesta, mas não conseguem, justamente pela não só falta de regulamentação própria no setor, como também até contrária
dado que muitas vezes os órgãos, as entidades e os órgãos fiscalizadores acabam por considerar qualquer tipo ali de tentativa de aposta ou de sorteio como um jogo de azar, e a vida do empreendedor então começa a se transformar num verdadeiro pesadelo. Por outro lado, a forma correta que se deve realizar para isso, uma vez que o Brasil não possui, ele não abraça esse tipo de atividade, é realmente a internacionalização de negócios. E hoje a gente tem, então, as maiores empresas do setor de aposta esportiva se localizando ali em países caribenhos e na Europa. Locais que possuem regulamentação própria, que possuem leis estritamente regulamentando o setor e até licenças próprias para a atividade, que é o que hoje, na maioria das vezes, os grandes empresários procuram. Boas, voltando para esse ponto que você pontuou, quando a gente vai pensar da internacionalização, ela geralmente vai trabalhar em 3 dimensões. Primeiro, uma questão mais patrimonial ou de organização de investimento. Depois a gente vai ter tentativas aí de diminuir a carga fiscal. E o terceiro ponto vai ser de justamente fazer isso que o Giovanni falou, de desfrutar de um ambiente regulatório mais previsível, mais seguro, mais definido. Embora aqui no Brasil a gente não tenha isso hoje, qualquer brasileiro médio aí, se ele sai na rua, se ele assiste televisão, ele já tem percebido, né, o crescimento dessas bets da vida e apostas esportivas e casas de aposta para isso, com propagandas em todos os esportes e programações, enfim. Se você também tem Instagram, você vê que vários influencers também têm explorado essa atividade de rifa, de sorteio e tudo mais. E, tipo, o problema não está nessa realidade, mas no que está em volta dela. Porque hoje em dia, infelizmente, essas pessoas elas conseguem ter resultados, mas elas estão muito propensas a o que uma autoridade vai dizer ou deixar de dizer, ou uma intimação que ela vai receber para parar ou para prestar contas, enfim. E se ela não se organiza, deixa para fazer isso só quando a bomba estoura ou quando o cerco fecha mais um pouco, lembra que eu falei daquilo da blindagem patrimonial que é feita lá no final? Uhum. É basicamente isso. Então você vai estar tentando já jogar água para fora de um barco e está todo furado, enquanto que você podia trocar esse barco e estar navegando ali em águas mais tranquilas e explorando sua atividade, focando ali no seu business, no seu cliente, no que você precisa entregar, sem estar propenso, sem estar vulnerável a estados que são imprevisíveis, arbitrários, ou por vezes estão sendo influenciados ali por um grupo econômico que já chegou primeiro e quer afastar aquele tipo de outros, né, negócios daquela mesma área. Ô Vinícius, mas me tira uma dúvida. Vocês estão falando aqui sobre internacionalização de negócios, e aí em específico vocês falaram desse segmento aí de aposta esportiva, e justamente por não ter aqui no Brasil, então, essa legislação específica, ou o Brasil não abraçar esse tipo de negócio. Mas se justamente levar esse negócio lá para fora se torna mais fácil, se torna bem menos burocrático e ao mesmo tempo o empreendedor ganha mais tempo assim para focar no crescimento do negócio, por que a gente não levar justamente negócios comuns ou negócios digitais para lá também, entendeu? Então, isso é um ponto interessante, porque isso já acontece mundo afora, só que no Brasil que não é cultura ainda. Mas se você for ver o banco talvez mais popular hoje em dia, que é o Nubank, ele foi para fora para se organizar para captar investimento. Ele está num lugar que é considerado paraíso fiscal, mas ele não foi para lá só para, vamos dizer assim, não ter impostos. Ele foi para lá para desfrutar de um ambiente em que os investidores pudessem entrar em acordo e esses acordos pudessem ser cumpridos. Claro, como desdobramento vai vir questões fiscais, questões regulatórias, mas o principal benefício ou a principal meta que eles tiveram foi de diminuir o risco naquela organização de investimento. E esse é um dos principais objetivos que o pessoal leva capital ou investimento para fora do seu país, é para isso, para organizar investimento. Grandes grupos fazem isso, Vale, BTG,
Amazon, Google, Apple, todas essas. Inclusive, não sei se até o Weiss perguntou, como é que pode? Uma empresa internacional vai prestar serviço para mim aqui no Brasil? Claro. Isso já acontece quando você vai de um lugar para outro através da Uber, acontece quando você tem um serviço de assinatura, acontece quando você assina um software. Isso acontece em todos os lugares no mundo afora. E é bacana esse assunto, né? Porque a gente entra no momento da Uber, a gente lembra do caso da Uber Eats, né? Que o governo começou a cair matando em cima das contratações dos motoristas, né? Então vamos lá, você tem uma liberdade econômica ali, se existe a liberdade de você baixar um aplicativo, você se cadastra no aplicativo, você busca fazer uma renda extra. Até aí tudo bem. E aí a partir do momento, o brasileiro, ele pega, beleza, estou trabalhando na Uber, e ele começa a se desvirtuar. Como? Olha, eu vou pedir vínculo trabalhista. E aí você tem uma empresa que vem, beleza, eu não estou falando se é o certo ou errado sobre capitalismo, mas eu venho e falo, olha, tá lá, ela está explorando um trabalhador. Depende, é o livre mercado, ele está livre, ele pode se submeter ou não. Da mesma forma, olha, eu posso aceitar aqueles termos e condições do aplicativo de fazer entrega, receber que seja R$10 por cada entrega, posso aceitar isso ou não. É justo ou injusto? Não estou entrando nessa seara, mas estou falando, olha, você tem uma opção, aquela opção é essa, você aceita ou não, essa é a regra do jogo. E aí você vem para um governo que ele quer proteger o trabalhador de tudo que é forma. E isso faz com que o investidor que está fora do Brasil, ele não queira investir no Brasil, porque não tem segurança jurídica. E quando a gente fala o risco Brasil, esse é o risco. Porque a pessoa, ele vem trazer capital para o Brasil, mas quando ele percebe que o governo dita regras, impostos, aí a gente entra na questão da MP 171, que vai estar aí para tributar, você vai estar tributando offshores, trusts que está vindo, então ela já está em vigor, então vai ver se depois vai vir tornar-se lei, então tem essa questão, e aí você tem todo esse cenário, né? Como eu sou investidor, tenho dinheiro, quero abrir minha empresa, quero abrir minha fábrica aqui, mas quando eu venho para cá eu tenho tantas regras que não faz sentido eu estar aqui. Vamos para um país vizinho. Atualmente, na América do Sul, salvo engano, acho que Uruguai, Paraguai, talvez, a Argentina não compensa mais abrir empresa, eu acho que a Argentina está o caos que está, por causa do governo atual deles, né? Um pró-trabalhador. Não que seja errado você defender o trabalhador, mas da forma que se defende. Então isso acaba afastando os investidores. Então quando a gente fala de blindagem patrimonial é isso, porque você não deixa todos os seus recursos no Brasil, de forma que se aconteça algo, aconteça um confisco, você não perca tudo que você construiu ao longo dos anos, né? E infelizmente a gente vê o nosso país vizinho, a Argentina, que aconteceu isso, né? A moeda desvalorizou de tal forma que o pessoal hoje não quer mais estar na Argentina, eles estão migrando, estão se mudando, né? Então isso é o medo do governo atual, de ter tantas regras, ter um governo tão populista para crescer e tributar tanto mais os empresários. E aí eu falo, não estou criticando a questão do trabalhador. O trabalhador tem que ser protegido, sim, mas com cautela. Porque se você quer proteger ele a qualquer custo, você quebra a roda e a máquina não funciona. Não tem como proteger o trabalhador sem proteger quem emprega ele. Exato. Isso aí. E aí é um ponto até interessante, porque se você aperta demais ali a pessoa que emprega ele, você está matando ali a galinha que vai produzir os ovos antes dela produzir os ovos e não tem muito o que se fazer. A melhor forma de você proteger os trabalhadores é apoiando aquelas pessoas que estão criando ali oportunidades, desafios, serviços, produtos. E aí sim, essa pessoa não vai fazer nada sozinha, ela vai precisar ter uma equipe, ela vai gerar toda uma cadeia de consumo, ela vai gerar toda uma atmosfera ao redor dela. E aí a gente vê muito isso em cidades mais ou menos desorganizadas, que sempre vão ter, andando ali juntamente com ela, um desenvolvimento econômico. A gente vê isso nas principais economias globais. A gente vê isso, por exemplo, lá em Dubai, em que as condições regulatórias elas foram preparadas, e aí, Giovanni, se você puder compartilhar um pouco, foram preparadas para apoiar e impulsionar quem quer trazer negócio para lá, quem quer trazer investimento. Você conhece as regras do jogo já, né? Você sabe, essas são as regras do jogo e elas não vão ser mudadas no curso do processo. Então aqui no Brasil, como eu atuo muito no contencioso, eu vejo, a gente tem jurisprudências, né, que é o entendimento, né, de um juiz, uma decisão judicial. Então hoje você tem uma jurisprudência A, que do mesmo caso tem uma jurisprudência B, que do outro caso semelhante tem a jurisprudência C. Então você não tem uma segurança jurídica quando a gente fala. E aí você vai para países de primeiro mundo, em regra, se um caso aconteceu isso lá, vai ser aplicado ad eterno àquela questão. Pode ser que mude por questões culturais, questões de lapsos temporais, sim, mas não vai ser mudado a cada ano.
Então você tem uma segurança jurídica Ou a cada caso, né? a cada caso. Essa é a questão. Porque foi o Giovanni que aconteceu isso, eu vou favorecer ele. Foi o Vinícius, eu vou favorecer ele. Lá não tem isso. Então, se você pega um caso dos Estados Unidos, que é aconteceu algo, você tem um caso de 1970, 1700, e o cara achou um caso igual, ele se aplica para o caso atual. Salvo exceções de casos de escravidão, de homofobia, enfim, questões relacionadas a direitos humanos. Mas tirando essas questões, casos criminais, você não tem algo mitigado. Você tem ali, aplicou, a lei vai ser a mesma. E eu acho que, como funciona em Dubai? Fala pra gente, Giovanni, isso. É uma parte da segurança jurídica, né? Dubai, de uma forma geral, é governado pela Sharia, que não só é a lei deles, como é baseada também na religião, que é o Alcorão. Mas entre os negócios que se realizam em Dubai, especialmente ali nas zonas internacionais de negócios, se considera a lei internacional, que é a lei francesa. Então, você tem ali arcabouços jurídicos, você tem instituições que funcionam de maneira a resolver os conflitos e problemas de uma forma muito eficiente. Um exemplo disso é a DIRC em Dubai, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem internacional que se localiza ali nos Emirados Árabes. Então, através dela, por exemplo, muitos conflitos entre empresas ou entre empresas e o próprio governo dos Emirados são resolvidos de forma muito prática, rápida e eficiente. E até respondendo à pergunta que o Borges fez um pouco mais agora, em relação à organização de Dubai nos setores, é um dos principais pontos de atração do país por investidores. Muitos acham que a única razão das empresas se fixarem nos Emirados Árabes é pelo fato da tributação deles não se aplicar, né, impostos de formas diretas, ou seja, imposto na pessoa física, imposto na pessoa jurídica de forma direta. Mas vai muito além disso. O Mohammed bin Rashid, que é o rei de Dubai, ele instituiu em 2020 a zona econômica que seria para as criptomoedas, que é uma área de atuação digital e que está em constante expansão e crescimento. Ele planejou que os Emirados Árabes Unidos seriam, então, uma das principais zonas de livre comércio e de atração de negócios do setor de criptomoedas do mundo. Atualmente se situa no DMCC, que antes, até então, era somente o setor das commodities de Dubai. Hoje também divide espaço, então, com as empresas de tecnologia do setor de blockchain, de criptoativos. Só que eles agora já estão realocando, criando um novo setor especificamente próprio para tudo que é ligado ao Web3, criptomoedas e criptoativos de uma forma geral, o que demonstra não só o respeito ao setor, o respeito ao empreendedorismo, mas também os incentivos para o desenvolvimento e prosperidade daqueles negócios na localidade. E esse é o ponto. Ninguém vai para Dubai só para deixar de pagar impostos ou pagar menos. O empreendedor, o empresário, ele precisa disso. Precisa de previsibilidade, de segurança no negócio dele, porque o imposto ele vai só compor ali o preço final dele e vai ser repassado para a sociedade, repassado para as partes interessadas. Mas quando você tem, infelizmente, uma circunstância que vai não só não dar um alívio fiscal, mas desrespeitar a parte do empresário, do negócio dele, você vai ter o que a gente chama hoje de Brasil. E aí a gente volta para a SMP, que tem até um número bem característico, né, 171, e ela vem justamente para desconsiderar toda e qualquer estrutura de, vamos dizer assim, ambiente de negócios fora do Brasil. E lembra um pouco a tributação que é feita nos Estados Unidos, que é feita de forma através da cidadania, ou seja, se você é um cidadão americano, não importa onde você esteja, você deve impostos ao Estado americano. E basicamente o que a SMP vai tentar fazer, e aí eu digo isso até de uma forma bem ousada, mas inconsequente, infelizmente, que eu acredito piamente que não vai colar, não vai passar, então fica aí a mensagem de tranquilidade para o pessoal que está em casa, é isso, é de pegar estruturas empresariais que estão mundo afora, de pessoas que têm ainda a cidadania fiscal brasileira, e desconsiderar toda uma atividade contábil que ocorre dentro desses negócios para
arbitrar um lucro ou para taxar aquelas atividades que às vezes sequer têm relação com o Brasil, às vezes sequer estão de fato dando lucro, mas entenda, não é o interesse do Estado saber se deu, se não deu, se foi, se não foi. O Estado hoje, como ele é muito grande, ele precisa de formas alternativas de financiamento. E é o que está acontecendo. A gente vê cada vez mais uma população desapontada com o cenário brasileiro e aí exportando cada vez mais o seu capital. E como uma consequência, um desdobramento, que a gente sabe que já tem esse esforço há vários anos, veio o SMP, que vai tentar abarcar todas essas estruturas offshore, que às vezes não são meramente estruturas offshore, são empresas realmente. Você vê algum empreendedor que esteja lá em Dubai com um fundo de cripto ou alguma empresa ligada à educação na parte de criptomoeda, você vai ser taxado do mesmo jeito, seguindo a lógica dessa MP, que é um absurdo, na minha opinião. Obriga, de uma forma geral, os empreendedores a abandonarem o Brasil e se mudarem, mais uma vez, afugentando o capital estrangeiro, repelindo do Brasil. A tentativa disso, na verdade, né? Porque vocês vão saber explicar melhor, mas justamente... Aí que eu corrijo. A efetividade, porque eu concordo tanto com o Vinícius quanto com o Boaz, eu acredito que essa lei SMP não vai passar quando ela for ser pautada ali para votação. Mas, de uma forma geral, ela já sinaliza os interesses do governo. Ela já é uma ameaça, uma tentativa clara de taxar até instrumentos que são de outro ordenamento jurídico, como é o caso do trustee, né? Uhum. Já houveram outras propostas anteriormente que tentaram taxar de uma forma geral offshores, mas elas pelo menos tinham ali aquele limítrofe do que se encaixa no ordenamento jurídico brasileiro. E o trustee, que é uma das formas, é uma das configurações empresariais que tem do common law, o Brasil, então, colocou nessa MP, certo? O governo brasileiro atual colocou dentro dessa MP, e é algo que é totalmente ameaçador, mostra um total desespero do governo, um desrespeito a não só aos negócios, mas aos empreendedores de uma forma geral, e é algo que só alavanca, só exponencializa mais ainda o que a gente estava comentando do risco Brasil, da insegurança jurídica. Então, para vocês, justamente isso aí é como uma sinalização do que é que a gente tem de esperar aí para os próximos anos, digamos assim, de governo. Justamente quem eles vão querer de fato ali, onde eles vão querer mexer, porque o governo tem que se financiar. E aí existem as formas, ou aumentando o imposto, ou então reduzindo o gasto. E é engraçado, né, que nessa linha eles estão tentando taxar tudo, né? A gente teve a questão de taxar as empresas chinesas, né? A Shein, a AliExpress, e por causa dessa medida foi vista com muito olhos, né, do governo, né? Eles acabaram mudando a ideia e aí eles querem tributar na própria compra, né? Então quando você está fazendo o pagamento lá, ele já vem um imposto retido lá. Só que é um pouco bizarro, né? Porque eu fico pensando, como será que você vai fazer a empresa transferir o dinheiro para o Brasil? E deu conflito de interesses. Nesse caso da Shein aí, já havia uma lei federal dispondo sobre os limites de isenção de impostos na importação de bens do exterior, e a Receita Federal, numa tentativa de inovatio legis ali, colocou outra alíquota, outra taxação de $50. Então havia conflitos de leis, que é o que também aconteceria caso houvesse, então, a efetividade, né, fosse aprovada e convertida em lei SMP atual. Ô Gil, só interrompendo um minuto, explica para o pessoal de casa como é que funciona essa questão dessa MP. Ela começaria a vigorar a partir de agora? Explica para eles como é que funcionaria isso. Como é uma medida provisória que trata de matéria tributária, ela só pode passar a vigorar de fato, surtir os efeitos no ano que vem. E ela vai caducar antes disso. Então, a tentativa que eles fizeram foi de colocar ela para ser julgada, certo? Para ser votada de uma maneira ou de outra. E caso ela passasse, que eu acho extremamente improvável, mas seria o início do fim do ordenamento jurídico brasileiro de uma forma geral, porque passar instrumentos que são alienígenas, como é o caso de ordenamentos, estruturas que vêm do common law, seria que nem pegar
artigos, leis da Sharia islâmica e colocar no Brasil. Então, imagina que se retirasse artigos da Sharia islâmica e colocasse que a partir de agora é permitido o casamento com até 4 mulheres, como é ali em países islâmicos. Mas no mesmo jeito, no mesmo momento, você tem uma lei no Código Penal que proíbe a bigamia. Então, o Brasil tem vários dispositivos conflitantes e é uma das coisas que mais atrapalha a vida do empreendedor, principalmente no longo prazo. E é legal dessa MP, porque eu estava conversando com o Giovanni antes de começarmos aqui, e eu atendo muito clientes que estão no mercado cripto, né? E aí a gente usa aquela máxima do ganho de capital dos 35 mil ao mês para não pagar imposto, né? Então a pessoa vai e vende até 35 mil, então ela não tem que fazer o pagamento dos criptoativos. Aí agora a gente tem aquela dúvida, quem tem criptoativos agora vai ter que pagar imposto, acima dos 35 mil. Porque ali fala, a partir de 6 mil reais, você já tem que pagar 15% de imposto. Só que a gente tem a lei de bens de pequenos valores, que fala que bens de pequenos valores são aqueles inferiores a 35 mil. Então eu tenho no exterior criptoativos, que é um bem de direito, um valor inferior a 35 mil. Mas eu tenho um bem também que é acima de 6 mil. E aí, eu pago 15 ou 35? Pago imposto em cima dos 6 ou em cima dos 35 mil? Conflito de normas jurídicas. Exato. E aí que justamente é aquilo que a gente está falando de Dubai, né? A gente não sabe as regras do jogo. A gente vai começar uma empresa aqui e pode ter certeza. Durante 5 anos dessa empresa, você vai sofrer aí com leis diferentes que vai estar regulamentando a lei diferente. É por isso justamente que é importante ter bons advogados, bons contadores aí junto da sua equipe. Agora, vocês falaram muito, cara, desse risco Brasil e o empreendedor aí de casa pode até estar com medo, porque realmente é complicado, tá? Empreender no Brasil. E eu queria justamente agora tratar sobre soluções, para que ninguém fique só com medo e fique por isso mesmo. Vamos tratar agora então das soluções, do que fazer perante isso. E aí eu quero tanto pegar na parte empresarial, então o que fazer com a sua empresa, mas também pegar na parte pessoal, como proteger seu patrimônio próprio, da sua pessoa física, entendeu? Uhum. Legal. Quando a gente vê o esforço dessa MP que a gente estava falando agora de mirar no capital que está lá fora, nas empresas que estão lá fora, a gente vê ela tentando de duas formas. Já se preparar para alcançar as pessoas que estão com capital lá, mas a gente vê também um impacto psicológico de botar medo em quem estava se preparando e quem estava buscando já isso. Tanto é que vários clientes trouxeram essa dor, agora não vale mais a pena, não sei o quê. Mas, como a gente falou aqui, calma, que essa talvez foi o principal objetivo dessa lei. E aí, olhando, Anderson, para a pergunta de como se proteger, de como se preparar para tudo isso, a gente vai ter pelo menos as formas aí que vão estar sempre ligadas à sua dimensão. Primeiro, a gente vai ter 2 dimensões sempre de cada pessoa, seja ela física ou jurídica. A gente sempre tem a parte patrimonial, que vai estar composta ali de ativos financeiros, imobiliários, direitos e etc. E a gente vai ter a parte operacional, que a gente também chama de ativo, né? que é um gerador ali de fluxo de caixa, que é a parte mais operacional e tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Através da internacionalização, você pode tanto pegar o teu patrimônio e submeter ele a regras mais previsíveis e a um risco menor ou tornar menos acessível a potenciais pessoas que vão buscar ali dilapidar o seu patrimônio, vão tentar gerar um passivo para você. E na parte operacional, a gente vai ter esse preparo, esse planejamento, principalmente através do deferimento tributário, que não é que eu não vou pagar o imposto, mas eu vou deixar para pagar ele depois, quando eu quiser fazer uma operação contábil ou quando eu realmente quiser distribuir esses lucros, que é através de estruturas internacionais. Tanto o trust, como a offshore, como uma holding, até mesmo LLCs americanas podem ter um papel estratégico nisso. E aí, Boaz, o que você poderia... Sabe o que eu acho que vai acontecer? Sendo bem sincero, pensando, quando você conversava, explanava, eu acho que vai acontecer saída fiscal do Brasil. Quem tem dinheiro, de fato, o pessoal vai fazer saída fiscal do Brasil. Que você não precisa... E acaba sendo uma situação muito triste, né? Porque se você tem um governo... Quando o governo atual ele assumiu, ele já gerou essa insegurança. O pessoal falou, poxa, o que vai acontecer? Então, a gente já está seguindo um caminho
que já era esperado, vamos dizer assim, já estava precificado isso. Porque né? desde o início eles falavam de taxação, por exemplo, de grandes fortunas. Sim, sim, já falavam disso, né? Só que essa MP da tributação das offshore, do trust, dos investimentos que estão fora, eu acho que pegou muita gente de surpresa, que eu acho que não esperava vir algo de tão nessa lapada que veio, sabe? De forma tão forte. Porque você teve ali o aumento do salário mínimo, aumento de R$18, aumento da isenção do imposto de renda e em contrapartida, vamos ferrar o pessoal que tem empresas fora porque o pessoal está sonegando imposto. E aí não se trata de sonegação de impostos, trata-se de planejamento tributário. Se você tem um arcabouço tributário no Brasil que é desfavorável para o empresário, o que ele faz? Ele senta e estuda para ver qual que é o melhor cenário para ele, onde eu vou investir, onde eu vou abrir empresa, como que eu vou trazer meu dinheiro, como eu vou fazer esse caminho com ele, né? Então eu acabo utilizando esses meios, que a lei permite, não é algo ilegal. Não estamos falando de algo ilegal. E a gente vem para a saída fiscal. Acredito que vai ter uma saída fiscal muito grande do Brasil, de quem tem patrimônio, porque o pessoal vai acabar deixando tudo fora. Já está acontecendo, né? Na própria Telecojus a gente percebeu um aumento de demanda exponencial desde outubro do ano passado. E antes a gente via de uma forma geral empresas de setores dos quais, como no início do podcast a gente mencionou, não eram regulamentados ou não possuíam licenças próprias no Brasil, procurando legislações, fixar as empresas, os negócios, em legislações que abraçassem aquele tipo de atividade. Mas agora a gente está vendo até mesmo atividades que geram comuns no Brasil, negócios, empresas que geram comuns no Brasil, indo embora e se fixando então em países, em áreas que atendem aos desejos daquele empresário, que na maioria das vezes não são muitos, mas apenas a segurança jurídica do negócio, uma estabilidade econômica, uma vantagem, um incentivo fiscal e ali a capacidade de atender em outros mercados. O empreendedor brasileiro é muito limitado por conta da questão do câmbio. A maioria dos países, dos bancos mundo afora, não tem opção de recebimento em reais. E é muito difícil para um empreendedor dentro do Brasil ter uma conta bancária que consiga receber, transacionar em reais e euros. Já existe a barreira fiscal para isso, que além do IOF, várias outras taxas e impostos que às vezes não são diferidos ali na hora, mas além disso a própria dificuldade de transação de negócios. Então o empreendedor acaba optando por fixar o negócio dele em um país que seja próspero, que ele consiga expandir o negócio dele e acaba tendo ali muito sucesso. É o caminho de maior assertividade hoje em dia, não só para negócios de uma forma geral, mas principalmente os digitais, que não possuem fronteiras. Ô Gil, mas então criando um raciocínio lógico de tudo que vocês estão me falando aqui, o que eu percebo é o seguinte: você que trabalha na área, a Telecojus, vem percebendo esse aumento na demanda de clientes por essa saída do Brasil. Então, para patrimônio pessoal, pessoa física, assim também como para patrimônio empresarial, tá? Então, levando a empresa lá para fora. Você acha, então, que o governo, percebendo isso, criou justamente essa MP para gerar medo e tentar diminuir essa tentativa de fuga? Porque você está me falando, então, que a MP foi lançada dia 30 de abril. Você está me dizendo também que, por ser matéria tributária, só começaria a vigorar, então, a ter validade ano de 2024. Vocês acreditam que, justamente, isso é uma tentativa de diminuir, então, essa tentativa das pessoas de sair daqui do Brasil? Eu tenho uma ponderação aqui. A gente fala da saída fiscal, mas uma coisa legal, Anderson, o Giovanni pode até complementar. Quando você faz a saída fiscal, nada impede de você vir ao Brasil, né? Então você pode morar, por exemplo, num país da Europa ou nos Estados Unidos, ter a sua residência fixa lá, e nada impede de você vir uma vez por ano passar 1 mês, 2 meses no Brasil. Isso não tem problema. Então você pode, ao invés de você viajar, intercalar... Até bem mais, até 180 dias por período fiscal, no caso, por ano. Então eu posso ficar 6 meses no Brasil por ano. Uhum. Então se a pessoa vem, ela pode ficar, ela divide 1 mês sim, 1 mês não. Então ela consegue passar no Brasil aí 1 mês sim, 1 mês não. Mas através da pejotização do patrimônio, eu não consigo continuar no Brasil e ter esse patrimônio protegido lá fora? Porque há uns anos saiu até na mídia assim, um grande caso que foi o do Paulo Guedes, que descobriram justamente a offshore dele lá fora. Eu morando no Brasil, eu não posso ter justamente essa estrutura que protege meu patrimônio lá fora?
Pode, isso nada impede. Acho que o Giovanni consegue falar um pouco melhor, mas na minha concepção não tem nada de irregular você ter uma offshore. Por exemplo, eu posso ter um patrimônio e falar, olha, eu tenho clientes que atuam no mercado de criptoativos, eu tenho criptomoedas e eu quero deixar esse patrimônio fora do Brasil. Por que eu não quero deixar no Brasil? Porque, olha, eu não acredito que o Brasil existe uma segurança ao longo do tempo, ele já me mostrou isso, essa incerteza, que a qualquer momento pode existir um confisco. Então eu estou usando isso como reserva de valor. E a partir do momento que eu vejo isso como reserva de valor, eu vou deixar isso fora para não correr o risco de ser roubado, de ser confiscado. Então, assim, eu acabo deixando lá. Eu acho que a grande questão é, se você não declarar a sua offshore no seu imposto de renda, e aí sim eu acho que você está fazendo algo errado, porque existe uma normativa que fala, olha, se você tem empresas fora, você tem que informar no Brasil. Não que seja irregular, mas precisa declarar. É a questão de uma obrigatoriedade fiscal, né? Eu só vejo em duas situações acontecimentos negativos quando você cria uma empresa no exterior. Uma é se você está fazendo algo ilícito, se você está realizando algum tipo de atividade ilegal, aí realmente acaba tendo complicações para a sua área, ou se você acaba abrindo de qualquer forma, ou sem uma assessoria, sem um acompanhamento jurídico e contábil especializado. Porque tudo na vida, não só nos negócios, mas na vida de uma forma geral, não se trata do que você faz, mas como você faz. E se você constrói, então, a sua offshore, se você estabelece a sua estrutura da forma errada, você pode ter complicações em virtude disso. Isso, quando a gente pensa nessa sua pergunta, Anderson, a gente, sim, de fato, poderia desfrutar. A gente pode, né, na verdade, deve desfrutar e continuar aproveitando, sei lá, a família, a nossa cidade, nossos amigos aqui no Brasil, mas não considerar a necessidade de internacionalizar ou de viabilizar isso a partir de determinada faixa ali de patrimônio, de faturamento, lembra aquilo do empreendedor no começo? É pegar o risco e botar debaixo do tapete, ou não considerar, ou deixar para lá. Só vai fazer aquilo crescer, só vai fazer aquilo chegar em um momento que talvez você devesse estar mais preparado para aquilo. Quando a gente fala aqui do Brasil, a gente vê recente um crescimento muito grande pela cultura das holdings nacionais. E aí, de fato, a holding nacional ela já é uma alternativa a não ter essa estrutura, a não ter uma organização mínima ali do patrimônio, de, por exemplo, em contraste a isso, deixar na pessoa física e aí deixar o patrimônio suscetível a inventário, a altas custas, a honorários incidentes sobre o valor do teu patrimônio. Mas um detalhe importante é que, sim, a estruturação através de holdings nacionais são boas, são benéficas, mas quando a gente fala de complexidade e de níveis de patrimônios que permitem uma elaboração maior dessa estrutura, a gente já vai para a holding internacional, que é a questão de você internacionalizar aquele ativo, seja ele imobilizado ou um ativo financeiro, e aí sim, já afastar dos problemas ou dos riscos da jurisdição aqui no Brasil. E através de uma holding internacional, Anderson, você consegue fazer com que, por exemplo, os imóveis ali da sua família, eles não tenham só uma proteção mínima do Estado brasileiro, mas ele consiga, por exemplo, estar tutelado sobre a bandeira americana, se você faz isso através de uma empresa americana. Por quê? Porque se você tem o Brasil atacando, como ele faz, por vezes, patrimônio de brasileiros, é uma coisa. Mas se ele começa a mirar capital e patrimônio que estão ali debaixo de outras bandeiras, você já gera uma potencial crise aí diplomática e todas as consequências que provavelmente serão evitadas ou só acontecerão num último momento. Então, sim algo a se considerar até para famílias de classe média que já hoje dispõem ali da sua holding nacional, mas que podem e devem ter acesso a uma outra bandeira debaixo da sua casa para que, sim, ali o Brasil ou o Estado ou quem esteja no governo não pense que possa fazer qualquer coisa do jeito que ache, porque, sim, vai atrair outras jurisdições mais benéficas, né? Então, fica a recomendação não só porque a gente vê muito benefício nisso, mas porque cada vez mais está sendo uma transformação acessível diante da globalização, diante do avanço da tecnologia, diante da própria evolução do mercado aqui jurídico e contábil.
dentro da mitigação de riscos, faz parte você descentralizar o seu patrimônio e descentralizar os riscos. Então, você ter uma segunda nacionalidade, um segundo passaporte e um segundo local para estar colocando o seu patrimônio através da internacionalização, seja de um negócio seu, de uma empresa sua que é operacional, ou então de uma empresa patrimonial sua, como é o caso de uma holding, é essencial que haja esse planejamento e que você efetue isso. Perfeito, Giovanni. Então, tanto no caso para a sua empresa, como também aí para a sua pessoa física também, essa proteção desse patrimônio, através aí dessa construção, tanto de holding nacional, que pode ser um primeiro pontapé para você começar essa proteção patrimonial, né? E uma segunda camada ali, justamente depois, com uma holding internacional. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas para o pessoal de casa mandar perguntas para vocês, tá? E aí eu vou ler alguma delas aqui e aí vocês respondem, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta o Denis F. Alves. Como funciona a transferência de fundos de uma conta offshore para uma local? Acho que ele está falando, então, quando você vai repatriar os seus lucros, quando você vai puxar, né, na forma ali, a distribuição do que seriam os seus dividendos, o prolabore da sua empresa estrangeira para o Brasil. Mais uma vez citando o que a gente mencionou mais cedo, não se trata de o que você faz, mas como você faz. Você deve realizar isso de uma forma tributariamente e fiscalmente correta. Você está repatriando, puxando esses lucros provindos do exterior, você pagando ali o imposto de diferimento da forma correta e sem demais problemas, você nacionaliza então aquele dinheiro, aquela parte dos seus lucros que você arremeteu do exterior. Isso, acho que o que está por trás dessa pergunta é, se eu mandar meu recurso para fora, como é que eu vou ter acesso a ele, né? E aí a gente tem N formas de fazer isso. Uma forma bem cômoda, bem acessível, bem assim, prática e usual nossa é o cartão de crédito. Você vai ter o cartão de crédito ali da sua pessoa jurídica que você vai dispor e usar dele da forma que você preferir. E aí abrindo um parênteses aqui, a gente sempre gosta de estar integrando essas estruturas offshores com os meios de pagamento através de blockchain ou gateways de pagamento, e isso também traz uma facilidade ainda maior, porque você não necessariamente precisa passar aquele seu fluxo financeiro dentro de uma conta bancária brasileira para que você consiga direcionar ele. Tá? E aí voltando, não, mas eu quero fazer através de uma conta bancária brasileira mesmo, porque esse negócio de cripto não é para mim e tal, e olha, você está perdendo aí todo um universo de cripto e do que ele pode permitir você fazer. Mas a gente vai ter também, Denis, N formas de fazê-lo através de operações contábeis. E aí não simulações, mas através de adiantamentos, através de integralização de capital, através de aumento dessas cotas de capital social, através de pagamento de fornecedores, enfim, N formas. Não se preocupe. Perfeito. A próxima pergunta é do Coffee Beauty. A pergunta dela é: quanto em patrimônio já é interessante pensar em offshore? Olha, eu diria que o mínimo do patrimônio que você tem que ter para estar realizando uma offshore, e depende muito, né? As pessoas às vezes não entendem isso, elas procuram uma base fixa. Quanto que eu devo ter? 200, 300 mil reais para estar realizando uma offshore? Não se trata disso, mas de que tipo de estrutura você vai estar realizando e que tipo de legislação você vai estar escolhendo. Se você pretende internacionalizar seu patrimônio, colocar numa empresa, uma conta bancária da Suíça, é óbvio, é evidente que o custo vai ser muito maior do que se você colocasse em um país como o Paraguai, um país ali como o Panamá, um país europeu como Malta, por exemplo. E então você deve levar em conta a estrutura que você está realizando, a legislação, o país que você escolheu para estar colocando a sua empresa, o seu dinheiro, e ali que isso não esteja custando mais do que, pelo menos a um primeiro momento, né, 10% a 20% do seu patrimônio. Então, se você tem, por exemplo, 300 mil reais e você está gastando ali para efetuar essa operação
50 a 60 mil reais para a construção dessa estrutura, já está totalmente válido, já é muito benéfico. Porque uma vez que ela esteja pronta, você vai estar usando ela por muito tempo, quem sabe até o resto da vida, né? Existem ali estruturas internacionais, patrimoniais, que são passadas por gerações e gerações, porque pessoas morrem, empresas não. Perfeito. Uma para finalizar, essa vou mandar para você, boys, do David Ozzy. Ele fez uma pergunta aqui que a gente já falou bastante aqui sobre, e talvez a gente tenha esquecido de falar no início. O que é um offshore? Muito bacana. É uma dúvida que a gente sempre recebe, né? Então, como é um offshore? Pensa da seguinte forma. Eu tenho uma estrutura nacional, que é uma só empresa, sua PJ. Pensa dessa forma. A offshore, de forma bem simplória, fosse a sua empresa de forma internacional. E aí, o que quer dizer offshore, no contexto da palavra? É uma empresa que está em algum lugar que tem algum benefício fiscal. Então, é o que aquela empresa que está num lugar que tem uma redução de alíquota de impostos menor do seu país, da sua residência fiscal. Então, se você está, por exemplo, a gente está no Brasil, normalmente se recomenda uma offshore no Panamá, em Bahamas, BVI, que está na moda, Delaware, que está na moda também. São países que possuem uma alíquota de imposto reduzida em comparação com o Brasil. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa em como maximizar os seus ganhos, tendo uma estrutura legal que permita você pagar menos impostos. Giovanni, gostaria de compartilhar algo mais? Vinícius? Quando a gente pensa nesse termo, né, offshore, a gente já traz todo um paradigma aí de um peso do que a gente vê nas notícias, tipo escândalos e problemas, casos que, vamos dizer assim, deram errado e estariam ali presentes, empresas offshore, contas offshore. Então termina que o cidadão comum tem medo até dessa palavra, ele não se aproxima muito. Mas a offshore, como o Boaz falou, é basicamente toda empresa fora da costa, fora do seu país de origem. Ou seja, se você tem uma empresa lá nos Estados Unidos e você explora qualquer que seja atividade lá, é um offshore já. Mas, por exemplo, já na linguagem da SMP 171, ela chamou de empresas coligadas. Então, um offshore é uma empresa coligada? É a mesma coisa? Eu vou tratar do mesmo jeito? Basicamente, a MP está falando que a sua empresa coligada é um offshore. Eu vou pressupor aqui que você está tendo uma empresa lá fora só para fugir do Brasil e eu não quero saber o que você está fazendo lá, mas eu quero só que você me mande o lucro e o Pix. Está aqui o Pix. No final do mês, manda que a gente tem algumas continhas aqui para pagar algumas lagostas. E para deixar bem claro, né, pessoal, não é nada ilícito, né? É só para sempre lembrar, não quer dizer que você tem uma offshore, você está fazendo algo errado. A gente sempre trabalha, obviamente, como qualquer empresa, se você estiver no Brasil, você pode fazer coisa errada no Brasil, você pode fazer coisa errada lá fora, enfim, não quer dizer isso. Mas a ideia de ter uma offshore é você ter um benefício fiscal, basicamente seria isso. Então, você ter uma empresa fora, não é que você tem um negócio lá fora. Não, cara, você não está fazendo nada errado. Só estou tentando maximizar meus ganhos. Poxa, se você é no meio digital, por que não ter uma offshore? Porque você tem um ghetto do exterior, você recebe de fora, você reduz sua carga tributária. Obviamente, enquanto você estiver no Brasil, você vai estar pagando seus impostos locais da mesma forma. Você está pagando IPVA, está pagando IPTU, você está pagando os recolhimentos dos funcionários que estão aqui. Mas a utilização da offshore é na forma de maximizar seus ganhos. É isso. Perfeito. É algo bem comum. Então, realmente, muita gente chega perguntando o que é, mas você já está aí se deparando com muitos offshores e às vezes nem percebe. Exemplo, eu adoro utilizar esse exemplo, Gil, que é o exemplo da Amazon, cara. A Amazon, por exemplo, ela vende diversos produtos. E aí, por exemplo, quando ela vai vender livros físicos, se você for ver, toda a operação de vendas de livros físicos ocorre em um país justamente que vendas de livros físicos existe isenção de imposto. Então, assim, você está lidando com offshores todo santo dia e às vezes nem percebe, de tão comum que é. Quando você consome Apple, Netflix, Amazon, quando você acessa o Google, quando você acessa o Instagram, quando acessa o Facebook, qualquer tipo, né? A grande maioria, se não todas as maiores empresas do mundo, elas são offshores. E até as nacionais mesmo. Se você for ver a Vale do Rio Doce, por exemplo, que integra, né, a B3 do Brasil, ela tem centenas de estruturas offshores ao redor do mundo. Uma para cada tipo de operação que ela tem, uma para cada tipo de material e destinação que ela vai ter ali. Em relação
a conotação negativa que a mídia dá para isso de uma forma geral, eu diria que os interesses políticos de governos de uma forma geral e da mídia sempre são contra instrumentos libertadores e que democratizam o acesso das pessoas. Então, se você for ver do mesmo jeito que a mídia adora colocar uma conotação negativa para offshores, ela também faz a mesma coisa com criptomoedas. Tudo aquilo que tira o controle do Estado, que traz ali uma democratização e uma libertação para as famílias, para os empreendedores, ela normalmente é jogada de uma maneira negativa na mídia. E não é diferente com offshore, sendo que, mais uma vez, muita gente não compreende, mas é simplesmente você ter uma empresa no exterior. Não é o fato de você ter aquilo. Nos raríssimos casos que há alguma coisa de errado, é porque já foi ali a intenção de quem fez ela. Nada mais, ela não é nada mais do que apenas uma ferramenta, do que um instrumento que ali te ajuda a se planejar da forma correta e está descentralizando o seu risco jurídico e está descentralizando as suas finanças, que é o basilar de um planejamento econômico. Perfeito, Gil. Para finalizar, eu queria que cada um de vocês desse uma dica para o empreendedor, para o empresário. E aí eu quero que vocês deem essa dica e também, por fim, pode falar suas redes sociais, onde é que encontram vocês nas redes sociais. Uma dica, né? Vê só, você me pegou de surpresa, mas tem algo que tenho pensado que é, eu diria assim, o maior benefício de você ter uma estrutura offshore, que é simplesmente você pegar todo o seu capital intelectual, todos os seus recursos, todo o seu tempo, e você vai, através disso, poder, por exemplo, focar no seu cliente, focar no seu negócio, nos seus processos, na sua equipe, na sua marca e no crescimento disso. Então, o que eu poderia dar de conselho é não deixe de investir naquilo que vai poder aumentar sempre os seus resultados. Uma estrutura offshore é um instrumento para isso, na maior parte dos negócios. Às vezes um treinamento, às vezes uma consultoria, e isso exige não só um recurso, porque chega um momento que o dinheiro não tem tanto valor, mas a humildade de sempre aprender, de conhecer coisas novas, de submeter o seu pensamento ali a outras pessoas para que você possa ser ajudado e aí sim ajudar mais pessoas também. É isso. Perfeito. E onde é que a gente encontra você nas redes sociais? Meu Instagram é @ViniciusAMBorges. Pode seguir lá. Perfeito. Pau ímpar? Vamos lá então. A dica que eu daria hoje para os empreendedores de uma forma geral é: sejam que nem o digital, não possuam fronteiras e sejam ilimitados. Uma vez que você passa a acessar outros tipos de mercados, como o mercado europeu, o mercado americano, quando você vende o seu produto, quando você oferta o seu serviço para esses mercados, passa a receber em dólar, passa a receber em euro e outras moedas fortes, você nunca mais vai querer voltar a ficar restrito e limitado ao Brasil. Perfeito, Gil. E a gente encontra você? @GiovanniTelli. Perfeito. A mensagem que eu gostaria de deixar para quem está nos escutando, os empreendedores, seria que fique atento à parte burocrática. Às vezes as pessoas querem faturar, mas faturar, sem você se preocupar com a parte burocrática, seja a legislação nacional ou internacional, busque informações, busque estar atento a isso, porque não dá para ter um negócio se você não entender como ele funciona, não entender a dinâmica dele sobre as regras do jogo. Tente entender a sua regra do jogo. O que é o imposto, tem que pagar de imposto, quais são os riscos trabalhistas, quais são os riscos do negócio e o que regulamenta esse negócio. Porque somente assim você consegue criar algo que faça se perpetuar ao longo do tempo. Essa é a minha dica. Perfeito. E me siga nas redes sociais, no Instagram, @boaz.adv. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Pronto. Ficamos por aqui. Eu queria agradecer você que nos assistiu. Esse aqui é o nosso primeiro episódio do podcast Blindando Seus Negócios, o podcast oficial da Telecojuiz. Eu sou Anderson Marques, host do podcast. Vocês podem me encontrar nas redes sociais anderson.marques com K0. Ok? Então, siga-nos também nas redes sociais da Telecojuiz. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, comenta e compartilha com todo mundo. Ok? É isso, ficamos por aqui e até a próxima.
Um abraço, pessoal.